Você já parou para pensar no impacto ambiental que a produção e o consumo de filmes e séries podem ter? Quando falamos em cinema ou em streaming, geralmente pensamos em entretenimento, em cultura, em lazer, mas raramente a gente se dá conta dos bastidores, e muito menos do rastro ambiental que essas produções deixam pelo caminho. A indústria cinematográfica movimenta bilhões por ano, envolve centenas de profissionais para o projeto, toneladas de materiais, deslocamentos, equipamentos e energia. Nos últimos anos, com o crescimento acelerado das plataformas de streaming, esse impacto se tornou ainda mais relevante. Mas, afinal, que impactos são esses? Somente no ano de 2020, a Netflix registrou uma pegada de carbono de 1 milhão e 100 mil toneladas de gás carbônico. E metade disso veio da produção física de conteúdo. Isso inclui as filmagens, o transporte da equipe dos equipamentos, iluminação, montagem de cenário e tudo que envolve a realização de uma obra audiovisual. Mas o impacto não para por aí. O simples ato de assistir a um filme ou a uma série também tem consequências. Estima-se que assistir a 1 hora de conteúdo em plataformas como Netflix gere, em média, 55 gramas de gás carbônico. Isso equivale a dirigir aproximadamente 300 metros de carro. Pode parecer pouco, mas pensa no volume. Os 10 principais programas da Netflix somaram juntos mais de 6 bilhões de horas de visualizações só nos primeiros 28 dias após o seu lançamento. Isso equivale a uma emissão de carbono semelhante à de um carro rodando 1 bilhão e 800 milhões de quilômetros. Só para você ter uma ideia, isso é o suficiente para fazer uma viagem da Terra até Saturno. E quando olhamos o quadro geral, a situação é ainda mais preocupante. A transmissão e visualização de vídeos sob demanda liberam cerca de 100 milhões de toneladas de gás carbônico por ano. Isso representa aproximadamente 0,3% das emissões globais. Pode parecer um número pequeno à primeira vista, mas é tudo menos irrelevante. Para você ter uma ideia, isso é mais do que a emissão anual de países inteiros, como Portugal, Grécia, Nova Zelândia ou Singapura, de acordo com dados do Banco Global de Emissões Atmosféricas de 2023. Ou seja, assistir filmes e séries online polui mais do que muitas nações inteiras. E aí você deve estar se perguntando, tá, e o que eu faço com essa informação? Calma, a ideia aqui não é culpar ninguém por sentar no sofá e dar o play na série do momento. É só trazer consciência de que até os nossos hábitos mais comuns fazem parte do desafio climático que a gente vive hoje. Pequenas atitudes, como desativar o autoplay, baixar o conteúdo para assistir offline ou reduzir a resolução em telas menores, já ajudam a aliviar a carga nos servidores e, por consequência, diminuem as emissões. Mas sejamos honestos, a maior responsabilidade não é nossa. As grandes decisões estão nas mãos das plataformas e dos estúdios, e é justamente por isso que a gente precisa cobrar. Exigir uma produção audiovisual sustentável também é nosso papel como público. Mas o que seria, afinal, uma produção audiovisual sustentável? É aqui que entra o conceito de produção mais limpa, ou simplesmente P mais L. A produção mais limpa é uma estratégia preventiva. Em vez de lidar com o lixo depois que ele já foi gerado, ou com a poluição depois que já aconteceu, ela busca reduzir o impacto desde o início. É sobre pensar o processo todo com responsabilidade ambiental, do roteiro à pós-produção, envolvendo toda a cadeia de produção. Aplicar P mais L no audiovisual significa, por exemplo, usar energia de fontes renováveis no set de filmagem, no lugar de geradores a diesel, planejar as locações com mais eficiência, reduzindo deslocamentos desnecessários, reaproveitar cenários, figurinos e materiais de cena em vez de construir tudo do zero, evitar o uso de plásticos descartáveis e promover a coleta seletiva nos bastidores, entre outros aspectos. Isso não vale só para gravação. A fase de pós-produção e distribuição, especialmente no streaming, também deve ser pensada com produção mais limpa. Coisas como compactar arquivos de forma eficiente, hospedar conteúdos em servidores que utilizam energia limpa e adotar práticas digitais mais conscientes fazem a diferença. Todas essas questões, as emissões de carbono, o uso intensivo de energia, o impacto logístico da produção, o consumo racional, podem ser analisados sob o ponto de vista da gestão operacional, que nos convida a olhar para toda a cadeia de valor envolvida no processo. Isso significa mapear cada etapa da produção audiovisual. De onde vêm os equipamentos usados no set, quem produz os figurinos, quem transporta a equipe e em que condições, como são tratados os resíduos gerados nas locações, como o conteúdo chega ao público e com que custo ambiental.
No sistema de produção interna da indústria cinematográfica, identificamos diversos agentes de entrada, como elenco, recursos financeiros, equipamentos tecnológicos, os roteiros e as locações. Esses elementos compõem o input da cadeia produtiva. A partir daí, essas entradas passam por uma série de processos de transformação, que envolvem etapas como pré-produção, filmagem, edição e pós-produção. O resultado final, ou output desse sistema, pode se materializar em diferentes produtos audiovisuais, como filmes, novelas, séries ou documentários. Como explicam Slack, Brandon Jones e Johnston em sua obra de 2020, a gestão de operações trata justamente de como esses recursos são organizados e utilizados para gerar valor. E a sustentabilidade é hoje um dos critérios fundamentais de desempenho dentro dessa lógica, junto com custo, qualidade, rapidez e flexibilidade. Portanto, para compreender como as práticas sustentáveis podem ser, de fato, integradas à indústria audiovisual, é fundamental recorrer aos fundamentos da gestão de operações. De acordo com Slack, Chambers e Johnston, essa área é estruturada em 3 domínios principais: direção, projeto e entrega-melhoria. Esses domínios não atuam de forma isolada, mas se articulam de maneira contínua e interdependente, compondo o eixo central que orienta a eficiência e a eficácia das operações em qualquer setor, inclusive na produção cinematográfica. No contexto do audiovisual, o domínio da direção corresponde às decisões estratégicas de longo prazo. Envolve o posicionamento da empresa, a definição de prioridades e a incorporação de valores, como o compromisso com a sustentabilidade. É nesse nível que uma produtora ou plataforma pode optar por adotar diretrizes ambientais, investir em tecnologias limpas ou estabelecer parcerias com fornecedores responsáveis. O domínio do projeto, por sua vez, diz respeito à concepção de como a operação será executada. Isso inclui a estruturação dos processos de filmagem, a escolha dos materiais e equipamentos, a logística de transporte, a gestão energética e o próprio modelo de distribuição do conteúdo. Trata-se de uma fase crítica, em que princípios da produção mais limpa podem ser inseridos no planejamento operacional, de modo a reduzir os impactos antes mesmo do início das gravações. Por fim, o domínio da entrega e melhoria está voltado à execução cotidiana e ao aperfeiçoamento contínuo das atividades. Aqui, práticas sustentáveis ganham concretude através da medição e controle de indicadores ambientais, da reutilização de cenografia e figurinos, da eliminação de desperdícios e da revisão de processos ineficientes. Além disso, essa fase envolve capacitar equipes e incorporar aprendizados que levem a produções futuras mais sustentáveis e responsáveis. No fim das contas, é isso que precisamos: equilibrar a magia do cinema com a responsabilidade ambiental. Porque entre a luz das câmeras e os dados dos servidores, existe um mundo real que precisa continuar existindo para que a arte siga sendo feita e assistida.